sobre o Pedro Augusto, onde o Santa Cruz nega interesse no atleta para a sequência da temporada e aí negou, né, que está monitorando o jogador, que aí ó, as informações foram divulgadas primeiramente, né, o clube, então, o portal 1918 do Fortaleza disse que tinha esse interesse, mas o clube acabou negando, né? É claro, não é bom para nenhum clube falar, não, realmente estamos interessados, negociando com o jogador, até porque aí abre precedentes, né, para um monte de clube ver que você está interessado nele também, e aí virar um leilão, não seria uma negociação comum. Mas eu acho difícil porque para ele sair hoje, né, da Série A e jogar Série D, olha, eu acho que pesaria um pouco, porque eu ainda vejo ele com o mercado em clubes da Série A e muitos também da Série B. A não ser que faça uma grande diferença, né, do ponto de vista financeiro. Mas antes de virar SAF, o Santa Cruz estava com dificuldade de contratar alguns jogadores com uma multa rescisória baixíssima, né? Não acho que seja a situação do Pedro Augusto, até acho que o Fortaleza liberaria ele de graça, mas teria um salário alto, né? Então para ele não compensaria ganhar metade do que ele ganha hoje no Fortaleza, melhor ele ficar no banco o restante dessa temporada e ano que vem, quando termina o seu contrato, ele encontrar um novo clube, né? Pelo menos é isso que eu vejo. Não acho que é um jogador viável para esse primeiro momento. Desde quando, né, ele foi especulado, eu já falava isso aí com vocês. E eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já ouviu falar a respeito do jogador? Aceitaria essa contratação? Estou curioso para ver o que você tem a dizer sobre o Pedro Augusto. Sobre o volante também o Fábio Silva, né? Jogador que tem uma multa rescisória de 150 mil. E aí é um exemplo, né, que eu falei para vocês que o Santa Cruz não conseguiu fechar essa contratação do jogador. Que lembrando, nessa temporada 17 jogos e 4 gols marcados. O André Lima é um jogador também que eu até vou comparar aqui nesse vídeo, porque um atleta que vivia uma fase muito boa, números parecidos, 13 jogos, 4 gols, dupla de volantes aí do Confiança muito boa na minha opinião, e aí ele foi para o Paysandu. O Paysandu pagou uma pequena compensação financeira, não ficaria surpreso se fosse um valor próximo disso, 100, 300 mil reais, e aí o Paysandu só ficou com 20% dos direitos econômicos do jogador, tá? Foi um valor bem baixo mesmo, 20%, eu acho um percentual muito baixo. E aí o Confiança tá confiante, né, numa venda futura e podendo pegar um percentual maior. E aí, como que eu vejo esse caso do Fábio Silva? Eu vejo que, dependendo, o Confiança aceitaria esses 150 mil, que é a multa rescisória, mas ficando com um percentual. Então, até quem sabe, não possa ter essa negociação. É um nome que eu vejo que é o seguinte, a partir do momento que o Santa Cruz virar SAF, chegar aos investidores, possivelmente aí antes do início da Série D, né, eu espero, seria uma possibilidade mais real, porque esse valor é bem baixo, e eu acho o Fábio um jogador que seria titular no meio de campo, tem que ter algumas saídas no Santa Cruz nesse setor, automaticamente teria uma economia, né, dos salários, e aí para você trazer ele, acho que seria um nome fundamental. Ano passado pelo Confiança também 28 partidas, 1 gol, está no clube desde 2023, foi uma peça importante, titular na Série C daquele ano, 14 jogos, todos na condição de titular. Eu quero que você opine aqui embaixo. O que você tem a dizer do Fábio Silva? O André Lima, né? Que tudo bem, o Paysandu está na Série B, então isso faz diferença, o clube está disposto a ceder ele para um valor baixo e ficar com um percentual de olho numa venda futura. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Betfair, para você começar a apostar nos próximos jogos. Já tem cotação, gente, disponível aqui, ó, do Brasileirão, Série A, Série B e Série C, que já se inicia nesse próximo mês de março. Mas o que eu quero focar aqui mesmo vão ser as eliminatórias para a Copa do Mundo, para o Brasil vencer a Colômbia em casa ou vencer a Argentina fora. E aí, né, esses dois resultados aqui, ó, a cotação do Brasil vencendo a Argentina fora 3,75, R$50 voltaria 187. Tem também esse jogo, né, do Brasil vencendo a Colômbia, R$50 voltaria 89. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que você pode começar a apostar a partir de R$1. Tem várias outras partidas aqui, né, de futebol nacional, internacional para você começar. Lembrando que você tem que ter mais de 18 anos de idade e começar a apostar sempre com responsabilidade. Vale ressaltar também que a partir de R$1 você já encontra aqui a opção de apostar e com boas cotações aqui na Betfair, beleza? Vamos falar aqui também sobre o Léo Reis do Itabirito, jogador que interessa aí ao Santa Cruz. É um nome também que foi especulado em outros times da Série B do Campeonato Brasileiro após boa campanha, né? O Itabirito não vai ter Série D para disputar nesse ano, nem nada do tipo. Ponta direita de 24 anos que foi bem nessa edição do estadual. 8 jogos, 2 gols e mais 2 assistências. Destaques aí, né, para o gol contra o Uberlândia, 1 gol e 1 assistência contra o Vila Nova, além também de outra assistência contra o Pouso Alegre na reta final. Itabirito que não fez uma campanha muito boa e destaques no ataque foi ele mesmo, né? Até teve o jogo que foi contratado, nem sei o que deu, né? Se ele jogou por lá, se não jogou, vou até ver aqui, mas foi um dos poucos destaques da equipe nessa atual temporada. Então aí, ó, realmente não teve um campeonato mineiro tão bom assim. O jogo apenas 6 jogos, nenhum gol marcado e também nenhuma assistência. Eu vou deixar para vocês, ó, consegui achar aqui dessa vez
a nota média dele, que ele foi muito bem, né? No jogo contra o Cruzeiro também, ó, no empate 1-1. Empate não, derrota, né? E outras sugestões de camisas internacionais, nacionais, o link vai estar aqui embaixo para vocês da Foot Fanatic. Bom, vamos começar falando aqui sobre o João Paulo, jogador de 34 anos que estava em fim de contrato lá no Seattle Sounders no final do ano passado e que renovou, né, para 2025, mas tem sido reserva, tem contrato, pelo que eu vi aqui, até o final dessa atual temporada. É um nome também que eu não descartaria para retornar ao Santa Cruz, quem sabe ano que vem, né? Esse ano eu acho um pouco improvável, até porque ele tem uma identificação também lá no Seattle Sounders, né, onde ele está desde 2020, eu vou verificar aqui daqui a pouco. Mas aqui, ó, nessa atual temporada jogou no dia 19 de fevereiro, depois aqui entrou e deu uma assistência, ó, foi titular, né? No dia 27 de fevereiro, mais uma vez no dia 8 de março e agora no dia 22, sempre entrando no finalzinho, né? 2 como titular e 2 como reserva. Então não tem sido muito aproveitado, fica muito mais no banco do que qualquer outra coisa. E aí no ano passado já tinha caído bastante os números dele, né? 32 partidas, uma assistência, só que eu acho que foram 10 ou 15 só como titular. Bem diferente, né, de 2023, 2021, 2020, na época quando ele foi comprado, né, por mais de quase 16 milhões de reais, acabou tendo boa passagem, só que aí já está nessa reta final dessa sua passagem, 34 anos, eu acho que na Série A ele caberia em muitos times. Olha, os times olhando, né, a situação, ele não está sendo nem titular na MLS, acho que o pessoal ia ficar com o pé atrás. Eu diria hoje que ele não tem espaço na Série A não, viu? Na Série B, um Atlético Paranaense, algum time ali que vai brigar pelo acesso, com certeza, o Novo Horizontino e tudo mais, um Goiás, por exemplo, acho que sim, mas com certeza ele daria prioridade, mais agora o Santa Cruz podendo pagar um salário mais competitivo com um clube de uma Série B, por exemplo, que até o Thiago Galhardo no nível de Série A, né, de salário dele também não é tão diferente, eu acho que teria uma possibilidade muito real desse retorno dele. Se fosse o Santa Cruz até faria questão de ter um retorno, quem sabe por agora, né, uma posição que ainda o clube busca reforços, né, inclusive o próprio Wiley deu entrevista falando sobre isso. Lembrando que pelo Santa Cruz 2015 e 2016 foram exatos 105 partidas com 6 gols marcados e 6 assistências, muito identificado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer e se valeria a pena, né, esse esforço para ter essa volta do jogador, quem sabe também no ano que vem, quando ele vai ficar livre no mercado. Outro aqui que eu quero falar com vocês é sobre o Raniel, né, que voltou a jogar nesse mês de março e vive uma fase bem interessante lá na Tailândia, onde tem contrato só até o meio do ano. Já chegou o Thiago Galhardo e tudo mais, mas assim, é um nome que eu ficaria de olho também, quem sabe para um futuro não tão distante. 10 gols em 23 partidas, além de 5 assistências, de final de fevereiro para cá, né, nos exatos um mês, está numa fase muito boa, foram 6 gols em 5 partidas, né, então o Raniel tem entregado números bem mais interessantes. Lembrando que ele chegou a ficar algumas partidas no banco de reservas, né, saindo ali, entrando no finalzinho e tudo mais, alguns que nem atuou, mas agora voltou com tudo. Lembrando que ele chegou em agosto, né? Então tem contrato só até agosto também desse ano lá na Tailândia. Se ele for muito bem, pode ser que tenha uma renovação. Certamente deve dar um salário alto, né? Para ele jogar tão longe assim. Jogou também lá nos Emirados, jogou lá na segunda divisão da China em 2023. E a última passagem pelo Vasco foi bem, 16 gols em 45 partidas naquele 2022. Começa o ano muito bem, mas termina mal, né? Foram aí, então, na Série B, 10 gols em 31 partidas e no estadual 5 gols em 12 jogos. Eu lembro que ele termina o estadual e começa a Série B com muitos gols, né? Mas depois acaba fugindo um pouco, ó. Estadual muito bem, começa aqui a Série B, ó, gols contra o Vila Nova, CRB, Ponte Preta, aí depois dá uma sumida, ó, ficou um bom tempo sem marcar. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses dois. Se você aceitaria essa volta e se poderia ser uma boa. Acredito eu que muito mais para 2025, né? Bora falar aqui de mais um jogador que é o Zeca, 30 anos de idade, lateral esquerdo. Esse eu acho também uma opção bem interessante, até porque na atual temporada não tem conseguido jogar. Porém, né, vamos combinar que ele está aí no Mirassol, onde vai disputar a Série A. Mas é um nome que eu ficarei de olho aí, ó. Ele não joga há mais de 2 meses, então acho que é um jogador que não está nos planos. Ainda mais quando começar a Série A, pode ser que tenha mais reforços. Lembrando que no ano passado ele deixa o Vitória na Série A para ir para o Mirassol, para um projeto na Série B. Na Série B ele foi o titular, conseguiu acesso, 23 partidas e 4 assistências. No Vitória foi uma situação parecida, conseguiu acesso em 2023, muito boa participação na Série B. 40 jogos, 2 gols e 4 assistências, mas na Série A foram 25 partidas e perdeu bastante moral. Ele era o capitão, mas ainda assim saiu no meio da temporada, realmente perdeu o clima, né, vamos colocar assim, no Vitória, e não ficaria surpreso se acontecesse algo parecido no Mirassol. Ainda está no começo do ano, pode ser que ele fique um tempo a mais, mas eu não ficaria surpreso se desse ali em maio, junho, ele tivesse uma troca de clube, né? E eu ficaria de olho também para o Santa Cruz, acho que é um nome que agregaria bastante.
30 anos de idade, já passou aí pelo Santos, Internacional, Bahia, Vasco e no futebol da MLS. Estou curioso para ouvir o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. E para terminar, o nome que eu acho que poderia ser uma boa é do Ezequiel, atleta que está livre no mercado depois de terminar o seu contrato lá no futebol do Japão, onde ele ficou durante 4 temporadas e meia lá no Hiroshima, que é um clube então que estava disputando por último aqui, ó, a temporada de 2024, onde na primeira divisão 11 partidas, um gol e uma assistência, mas dá pra ver aqui, ó, que ele sempre jogando 13, 17, 20 minutos, ou seja, reserva, né? Não estava vindo de uma fase como titular. O último gol dele foi numa goleada aqui na Copa, ó, 11-2, rapaz, marcou um dos gols aí nesse jogo, um único na temporada. 2023, 2021 até que teve números bem interessantes, ó, 40 jogos, 4 gols. 2022 ele acabou tendo uma lesão. Enfim, é um jogador que está livre no mercado, só tem 27 anos, ponta direita, ponta esquerda, revelado no Botafogo, 2022. 2019 ele viveu uma fase muito boa no Sport naquela ocasião, 30 jogos, 4 gols e 4 assistências, se eu não estiver enganado na Série B, foi isso mesmo. E aí o Cruzeiro procurou ele, né, para contratar, de olho naquela reta final da Série A, o Cruzeiro brigando contra o rebaixamento e tal. Ele chegou, o Cruzeiro pagou uma compensação financeira para o Sport e para o Botafogo, mas acabou não dando muito certo, né, no Cruzeiro não saiu muito do lugar, e aí, né, 14 jogos, depois voltou desse empréstimo até ser negociado em definitivo com o futebol japonês. Mas ainda assim eu acho que seria uma boa, tá, que o desempenho dele na primeira divisão do futebol japonês, nessa temporada de 2024, 2023 que ele jogou um pouco mais, nota média de 6.88, 25 partidas, só 8 como titular, já estava demonstrando, né, que não iria jogar, 2 gols e 4 assistências. 2022 jogou menos, mas o melhor ano dele foi 2021, aí sim com mais participações, né, 34 jogos, 23 como titular. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Se você tem algum problema, né, se ele já passou pelo rival ou não, até porque é bom que ele já conhece pelo menos a cidade, teve uma passagem rápida, né, no Sport, se eu não estiver enganado agora, foram menos de 7, 8 meses, foi algo bem rápido. Estou curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo sobre esses outros nomes também. O que você tem a dizer? Você acha que agregaria ou não? Vou deixar o link da Betfair e da Food Fanatics aqui embaixo para vocês e nos vemos aqui então numa próxima. Valeu!